Este sábado gostaria de falar convosco sobre o deserto da tentação. Vocês perguntam, é Páscoa? Devíamos falar sobre a Páscoa, não é? Vamos lá chegar no final, mas vamos passar primeiro pelo deserto da tentação. Tem um bocadinho a ver o contexto dos outros cultos em que falámos sobre os anjos, em que eu estive a estudar, e cheguei a esta parte sobre Satanás, na altura do deserto, na altura da tentação de Jesus, e achei que era um tema interessante. E por isso, eu prometo que os próximos cultos já vou deixar de falar nos anjos, está bem? Vou dar-vos uma folguinha, até porque o próximo culto já está encomendado, não é? Quero falar sobre o perdão num próximo culto. Mas hoje ainda vamos falar um bocadinho sobre os anjos e sobre este tema, sobre o deserto da tentação. Vocês sabem que a Bíblia diz que Jesus foi batizado, saiu das águas do Jordão e foi para o deserto, onde teve 40 dias, e no final dos 40 dias foi tentado por Satanás. É sobre isso que nós vamos falar esta manhã e vamos aprofundar um bocadinho mais como é que foi essa tentação. Se nós olharmos para os versículos bíblicos, parece que foi uma tentação muito simples. São 2 ou 3 versículos e explica 3 coisas, não é? Aprofundarmos, vamos compreender um bocadinho melhor este assunto. Parece até que quem olha à primeira vista parece tentações tão simples, não é? Perguntas tão simples. Parece que estão a jogar ping-pong, não é? Um ao outro, mas são coisas simples. Mas se aprofundarmos, vamos ver a dimensão e perceber um bocadinho melhor da tentação de Jesus. Para começar, eu gostava de... Está desligado. Eu gostava de vos falar sobre John Sieska. John Sieska escreveu um livro chamado A Verdadeira História dos 3 Porquinhos. Conhecem a história dos 3 porquinhos? Uma história dos irmãos Grimm. A história dos 3 porquinhos, vamos fazer um bocadinho de resumo, para ver se estamos a falar todos da mesma história. Depois há vários acrescentos, não é? A história originalmente diz que havia 3 porquinhos. Um era muito pobre, um era assim e o outro era rico. O pobre tinha uma casa de palha, o assim tinha uma casa de madeira e o rico tinha uma casa de tijolo. Veio o lobo mau, soprou a casa de palha e a casa caiu, o porquinho fugiu para a casa do segundo porquinho, para a casa de madeira. O lobo mau chegou, soprou na casa do segundo porquinho e a casa caiu e eles os dois fugiram para a casa do terceiro porquinho, a casa de tijolo. O lobo mau chegou, soprou na casa do terceiro porquinho, mas ela não caiu porque era feita de tijolos. Depois há várias nuances aqui, há várias explicações, depois há ele que tenta descer pela chaminé e tem um caldeirão cá em baixo. Há várias nuances da história, mas essencialmente estas 3 situações que gostaríamos de recordar. Este autor, John Sieska, fez um livro que se tornou um best-seller, não porque deem crédito à história dos 3 porquinhos, mas pela originalidade do que ele fez à história dos 3 porquinhos. Ele fez a história dos 3 porquinhos na versão politicamente correta. Ou seja, ele quis contar a história dos 3 porquinhos na ótica do lobo. As razões do lobo. Sabem que na altura em que se falava das coisas politicamente corretas, começou nos Estados Unidos falar-se nisto, então agora tinha que ter sempre 2 versões das coisas para não ofender ninguém. Portanto, as feministas diziam que, por exemplo, começaram a orar em vez de ter Deus Pai, tem a mãe também, Deus Pai que estás no céu e a mãe nossa que está nos céus. Portanto, era a história do politicamente correta em que não podíamos ofender ninguém. E, portanto, era um bocadinho nesta boleia, digamos assim, da história politicamente correta que John Sieska fez esta versão. Então, como é a versão de John Sieska? John Sieska conta, então, que o lobo estava triste porque realmente a história dele foi mal compreendida. A história do lobo foi mal compreendida e todos pensam que ele é um lobo mau. Mas ele não é um lobo mau. E ele vai contar a história do lobo mau, vou resumir o livro inteiro, e a história do lobo mau é: eu sou um lobo bom. E acontece que a minha mãezinha estava doente e eu fui à procura de açúcar para fazer um chá, mas não tinha. E então fui à casa do primeiro porquinho. Estava com pressa, porque a minha mãe estava doente, fui a correr, cheguei lá ofegante. O porquinho, aproveitando que eu estava ofegante, deitou a casa abaixo e foi para a casa do segundo porquinho. Eu continuei à procura e cheguei lá à casa do segundo porquinho e, ofegante, partiram a casa do segundo porquinho e foram para o terceiro porquinho. Mas o problema era que o segundo porquinho, o porquinho pobre mais ou menos, não faziam nada. Eram uns preguiçosos. E eles estavam sempre a arranjar motivo para ir viver de borla, de graça, para a casa do terceiro porquinho. Então eles aproveitaram-se da minha história para ir viver para a casa do terceiro porquinho de graça.
Basicamente é isto que contava a história de John Sieska. Mas porquê é que eu vos trouxe isto? Porque esta manhã vamos fazer um bocadinho também da história de John Sieska com o deserto da tentação. Ou seja, vamos olhar para a tentação do lado de Satanás. Os argumentos que ele usou. Porquê é que ele disse o que disse? É um bocadinho isto que vamos fazer. E por isso comecei com esta história de John Sieska para vos despertar um bocadinho a mente e para pensarmos que, na verdade, aquilo que nós vamos falar não é uma história simples. Como vos dizia, se olharem para os versículos bíblicos, parece uma coisa muito simples, a tentação de Jesus. Mas não é. Vamos esta manhã tentar entender a lógica de Satanás e tentar perceber o que é que se passou exatamente naquele deserto da tentação há 2000 anos atrás. Dizer-vos que, de base para esse culto, temos com certeza os versículos bíblicos que falam da tentação de Jesus. Depois, peguei no livro O Deserto da Tentação, um livro, mais uma vez, que podem, se não tiverem em físico, podem, na internet, apanhar das várias maneiras, quer para ler, quer para áudio. Portanto, podem apanhar o livro de qualquer dessas formas. Eu apanhei em áudio, o MP3, e ouvi várias vezes, acho que vi 3 vezes este livro. E também o Desejar Todas as Nações, particularmente no final do culto, vamos falar um bocadinho sobre o Desejar Todas as Nações, o capítulo do Getsemane, que faz encadimento com isto. São estas as bases para o culto desta manhã. Antes de começarmos, chegarmos lá, tenho que fazer uma pergunta. Sabem que eu gosto de vos explicar sempre, não é? E a pergunta é, quando é que Jesus soube que era Deus? Esta é a primeira pergunta para vocês meditarem. Quando é que Jesus realmente soube que era Deus? Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Sabemos que, na lógica do grande conflito, quando Jesus veio à Terra, ele teve que abdicar da sua natureza divina. Ou seja, ele viveu nesta Terra como homem. Ele não deixou de ser Deus. O que ele fez na sua natureza divina foi suspender a sua natureza divina. Ele não usou os seus privilégios de ser Deus, as suas capacidades de ser Deus, usou apenas a sua capacidade humana, limitada como todos os humanos, quando esteve aqui nesta Terra. Não podia ser de outra forma. Se Jesus, por alguma forma, tivesse usado as suas características divinas para viver nesta Terra, Satanás então iria dizer: tu conseguiste viver da maneira como viveste porque tu és Deus. O homem não consegue viver cumprindo a tua lei. O homem não consegue viver cumprindo a lei de Deus. E tu só o conseguiste fazer porque és Deus. Por isso, Jesus teve que abdicar da sua natureza divina, viveu nesta Terra como homem, com as limitações de homem. E recordo-me sempre na passagem de Ellen White, quando Jesus está em casa de Pilatos e depois vai para... num julgamento em que Jesus estava em Caifás, Jesus estava exatamente de mãos atadas, digamos assim, porque ele divinamente bastava um raio de luz e tudo aquilo se resolvia, não é? Divinamente bastava só um basta de Jesus, usar a sua característica divina para se resolver aquilo tudo. Mas Jesus não o fez. E termos poder e não usar, às vezes é muito difícil. Para nós humanos é muito difícil, não é? E Jesus na sua humanidade também teve que controlar e suspender a sua natureza divina. E por isso dizer-vos o quê? Se ele suspendeu a sua natureza divina, Jesus nem sempre soube que era Deus. Quando Jesus nasceu, quando Jesus era criancinha, ele não soube que era Deus. Foi a mãe que lhe foi contando. Foi ele que foi percebendo. Porque ele suspendeu a sua omnisciência. Jesus nesta terra, ele não sabia tudo. Ele sabia tanto quanto nós. Aquelas coisas que ele evidentemente, mas ele sabia que o outro viu não sei o quê. É a mesma coisa como todos os profetas que estiveram nesta terra e estavam ligados a Deus, também sabiam coisas. Não é? Por exemplo, aquele profeta em que chega, vocês recordam essa história, em que chega o seu servo e ele diz, olha, tu foste lá, mas tu foste pedir dinheiro que eu disse que não queriam dinheiro. O que é que tinha dito? O Espírito Santo. Portanto, este profeta também não era omnisciente. O Espírito Santo lhe disse. E da mesma forma Jesus suspendeu a sua omnisciência e ele sabia coisas que o Espírito Santo lhe dizia, como qualquer um de nós pode saber. Deixa-me aprofundar ainda mais este estudo e dizer-vos que Jesus não cometeu erros morais, certo? Aí todos estamos de acordo. Mas há outro tipo de erros que Jesus pode ter cometido. Isto agora é que é complicado. Vou-vos dar um exemplo. Se vocês pegarem um arco e flecha e porem nas mãos de Jesus, ele era bem capaz de falhar o alvo. Se Jesus fizesse um teste de matemática para Jesus fazer, ele ia ter que partir a cabeça, como todos os estudantes fazem, para poder resolver os problemas de matemática. Jesus, por exemplo, podia andar aqui nesta igreja e podia, sem querer, bater com o joelho no banco. Isto era humano.
Porque Jesus era humano. Ele não usou a sua divindade. Portanto, Jesus não cometeu erros morais, mas estes erros fortuitos como humano podia ter cometido. Jesus poderia, por exemplo, na carpintaria a ajudar o pai, podia perfeitamente dar uma martelada no dedo. Concordam? Muitas vezes nós fazemos de Jesus algo que não é humano. Fazemos de sobre-humano. Mas ele não foi sobre-humano, ele foi humano nesta terra. Ok? Tudo o que ele possa ser de sobre-humano teve a ver com a sua ligação com o Pai. Como qualquer um de nós pode ter de sobre-humano com a ligação com o Pai. Dizer-vos então que aqui nós vemos a primeira vez em que Jesus, pelo menos, assume que é Filho de Deus. Recordam-se a história? Ele vem ao templo, os pais vão-se embora e depois vêm ter novamente ao templo e ele diz: porquê é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar os negócios do meu pai? Leonardo refere que ele apontava para o céu quando dizia isto. Convém tratar os negócios do pai. Aqui nós vemos que Jesus reconheceu que era o Filho de Deus. Com certeza Maria também lhe contou a história de como é que foi o seu nascimento. Com certeza nós sabemos que Jesus não andou na escola, aprendeu com Maria. Com certeza Maria lhe contou a história. E com certeza Maria lhe disse que ele era realmente Filho de Deus. E ele foi aprendendo, foi intronizando aquilo. Mas ele não tinha esse conhecimento de base. Mas há um momento na história de Jesus em que realmente ele tem uma confirmação vinda do céu de que ele é o Filho de Deus. Recordam-se disto? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que a voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta foi talvez a primeira vez em que Jesus não ouviu então da boca de Maria, não viu pelas Escrituras, viu exatamente o próprio Pai a dizer: este é o meu Filho amado. És. Tu és o Filho de Deus. Esta é a primeira vez na Escritura que nós vemos em que Jesus tem este reconhecimento, em que Jesus tem esta certeza, em que lhe é transmitido pela boca do Pai que ele é Filho de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Dizer-vos que no original, a compreensão do original é um bocadinho diferente. Diz: a seguir Jesus foi levado ao deserto sobre o Espírito e veio a estar sobre o diabo. É mais ou menos isto que está no original. Ou seja, este versículo transmite mais uma espécie de decepção. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, esteve pelo Espírito, até que houve um momento em que parece que o Espírito o deixou e ele foi encontrado sob o diabo. É um bocadinho o que quer dizer este versículo. Para exatamente esta prova de fogo, que foi o deserto da tentação. Em primeiro lugar, dizer-vos que deserto, os judeus dizem que deserto é Mitchavá, que quer dizer com a palavra. Se perguntarem aos judeus porque é que Mitchavá é deserto, eles vão dizer, ou melhor, porque é que Mitchavá é com a palavra, é o que eles chamam de deserto, eles vão dizer que o deserto é o único lugar suficientemente silencioso para ouvirmos a palavra de Deus. E por isso o deserto para eles chama-se com a palavra. Nós conhecemos histórias bíblicas. Moisés, antes de regressar ao Egito para libertar o povo, passou 40 anos no deserto. Para quê? Para desaprender tudo o que tinha aprendido e para aprender tudo o que precisava de aprender. O próprio Paulo teve 3 meses no deserto da Arábia antes de começar as suas jornadas. E há várias histórias bíblicas. Realmente, o deserto é também um lugar de preparação para a missão, onde nós aprendemos quem realmente somos e quem realmente não somos. Não é? João estava no deserto, era aí onde ele aprendeu tudo aquilo que aprendeu para depois também transmitir e batizar como batizava. Portanto, Jesus foi para este lugar com a palavra. Trago-vos algumas imagens do deserto da Judeia. O deserto da Judeia é isto. Não é provavelmente aquele deserto de areia que nós estamos habituados, mas é um deserto em que tem realmente algumas montanhas, mas que é árido, como vocês podem ver. Dizer-vos que o deserto é um lugar horrível. Alguém aqui gostava de estar no deserto? Nem um dia, nem uma hora, nem 10 minutos se precisa estar no deserto, não é? É um lugar que ninguém quer estar. É um deserto, é um lugar realmente horrível. Dizer-vos que chama-se deserto porque é deserto, não é? Porque não tem nada. As temperaturas são extremas. De dia, temperatura demasiado quente, insuportável. De noite, frio. À noite, é escuro. Não há luz por lado nenhum. É escuro. Se não for a luz das estrelas ou da lua, é um lugar realmente muito escuro. É um lugar fétido, mal cheiroso. É um lugar onde
não há vegetação. No deserto da Judeia, às vezes, encontra-se estas plantas rasteiras. E os animais também são pouco simpáticos. Se lermos no versículo, em Lucas, quando fala da tentação, fala que Jesus esteve no meio dos animais, das feras. Ellen White também fala destes animais ferozes no deserto. Portanto, são animais que não são simpáticos, os que vivem no deserto. E, portanto, foi neste contexto, foi neste sítio, onde Jesus não teve 1 hora nem 1 dia, mas teve 40 dias. No deserto, neste lugar. Que é um lugar onde realmente não há nada. Mas muitas vezes é onde não há nada, onde nós aprendemos tudo. E por isso Jesus teve que ir para o deserto. Dizer-vos que Jesus teve 40 dias sem comer. Eu gostei desta imagem que aqui está, por uma razão. Se vocês forem procurar imagens na net, vão encontrar Jesus no deserto, como aquelas imagens que eu vos mostrei, um Jesus bonito, com Satanás a chegar. Mas digam uma coisa, 40 dias sem comer, acham que Jesus estava bonito? Não estava nada bonito. Jesus cheirava mal, Jesus estava feio, cadavérico, 40 dias sem comer. Só uma noção também. Quando falamos em sem comer, falamos sem comer sólidos. Jesus provavelmente bebeu. O jejum dos judeus era um jejum de sólidos. Eles muitas vezes bebiam. Se vocês leram os versículos, dizem jejum. Se lerem Ellen White, diz que não comeu, não fala exatamente de beber. Portanto, é provável, suponho eu, que Jesus possa ter levado água, ou possa ter encontrado água, ou possa ter bebido alguma coisa. Uma vez que os judeus consideravam o jejum de sólidos. E, portanto, acredito que até possa ter bebido água durante aqueles 40 dias. Mas, portanto, é este Jesus que nós vemos com esta cara, é apenas uma ilustração. É este Jesus que, ao final de 40 dias, estava um caco de pessoa. A glória do Jordão desapareceu. A presença do Pai desapareceu. O peso do pecado estava sobre ele. Ellen White refere que era inexprimível a tristeza de Jesus. Ele tinha um senso de tristeza muito grande naquele momento. Porque ele sentiu-se abandonado. Ele estava transfigurado, diz Ellen White. Portanto, ao contemplarmos esta cena de Jesus a ter que enfrentar Satanás, contemplemos Jesus como o pior estado em que o ser humano podia estar. A seguir seria a morte. Era o estado a seguir de Jesus. Dizer-vos que, embora Jesus tivesse que vencer a Satanás onde Adão falhou, a sua prova foi infinitamente superior à de Adão, diz Ellen White. Ou seja, Jesus teve que vencer Satanás no ponto onde Adão falhou. Mas reparem na diferença. Adão estava num lugar temperado, onde tudo era bonito, onde havia animais, onde havia os pássaros cantavam, onde a água jorrava, os animais estavam ali, um sítio belo, perfeito. Adão tinha um corpo perfeito, antes do pecado. Portanto, tudo era perfeito. E Adão falhou perante Satanás. E agora temos Jesus, vai exatamente começar no mesmo ponto, vai ter que vencer o apetite, como nós sabemos, não é? Mas vai começar de uma maneira muito mais dura, porque ele realmente, o deserto não era um lugar nada simpático. Adão tinha tudo à sua volta que mostrava que Deus era amor. Jesus tinha tudo à sua volta que dizia onde é que está Deus. Portanto, a guerra que Jesus travou foi infinitamente superior à de Adão. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem. Isto é apenas o que nos diz o versículo. Mas esta manhã aquilo que eu vos proponho é lermos um bocadinho mais ao fundo. É pegarmos em Ellen White e estudarmos bem o que é que estava envolvido nesta tentação. E vão perceber que se calhar precisamos muito pouco disto. E precisamos de ampliar a nossa vista, ampliar a nossa mente, se queremos exatamente compreender o que estava em causa neste momento do deserto da tentação. Em primeiro lugar, argumento de Satanás. Satanás dizia: se perdoar o homem, tem de perdoar os anjos. Primeiro argumento de Satanás. Este é um argumento que fez-me pensar. Até parece que tem alguma razão. Então, mas Deus parece que deu uma segunda oportunidade ao homem e não deu aos anjos. Dá que pensar um bocadinho, não é? Precisamos de ler um bocadinho, precisamos de passar algumas páginas. Umas delas dizem assim: antes de Satanás cair, várias vezes Jesus foi ter com ele e explicar-lhe: isto que tu estás a sentir vai acabar nisto. Toma cuidado. Várias vezes isto aconteceu. Por outro lado, Ellen White reforça este assunto e diz: os anjos estavam junto da glória de Deus. Tudo lhes tinha sido mostrado. Não havia mais nada que lhes pudesse tocar o coração. Ou seja, o pecado dos anjos foi exatamente imperdoável porque não havia mais nada a fazer por eles. Tudo já lhes foi mostrado. Eles estiveram junto da glória do Pai. Que outra
que outra coisa poderia ser mostrada aos anjos para que eles entendessem? Eles viram tudo. Eles tomaram a sua decisão perfeitamente conscientes. Aos homens já é um bocadinho diferente. Se nós conseguíssemos ver tudo, aí também seríamos culpados do nosso pecado, embora continuemos a ser culpados. Mas isto para dizer-vos que, por isso os anjos não tiveram a sua segunda oportunidade, mas o homem tem a segunda oportunidade, que Ellen White neste livro. Satanás aparece, e não aparece como Satanás. Não aparece vestido de vermelho, com uma cauda, e uns corninhos e um tridente. Não é assim que Satanás aparece. Satanás aparece como anjo de luz. E ao aparecer como anjo de luz, os argumentos de Satanás são terríveis. Reparem. Satanás vai dizer, deserta a tentação. Satanás vai dizer que era um anjo enviado de Deus para trazer-lhe conforto a Jesus. O que acham disto? Reparem, estamos perante Jesus, que não é omnisciente, que não sabe tudo, que não sabe que está perante um anjo de Deus ou um anjo de Satanás. Ele não é de facto descrever que quando Satanás chegou, Jesus até parece que ficou alegre porque sentiu que vinha aí um anjo que o vinha ajudar. E ele diz, eu sou um anjo que trazido, enviado do Pai para trazer conforto e para trazer uma mensagem. Reparem que as coisas começam a ganhar outra dimensão, correto? E depois Satanás vai ter uma argumentação muito interessante. Vai dizer, Jesus, Deus não quer que tu andes no caminho desse caminho de humilhação. Ele só quer provar a tua disposição para andar no caminho. Ele não quer que tu pises os pés ensanguentados do caminho. Ele quer apenas que tu estejas disposto a ir pelo caminho. E ele dá o exemplo de Abraão. E diz, Abraão também foi provado a sua disposição em matar o filho, mas não o matou. E reparem o que Satanás vai dizer a Jesus. Eu fui o anjo que segurei a mão de Abraão para que ele não matasse o filho. Foi? Impossível. Mas reputação de Satanás. Isto não está na Bíblia, é verdade. Tem que ler Ellen White e Ellen White vão ver isto. E isto dá-nos outra compreensão desta tentação de Jesus. Reparem os argumentos que Satanás vai usando. Ele vai continuar e vai dizer, eu não sou omnisciente, eu não sei tudo, sou um anjo. E pelo que eu estou a ver, tu que aqui estás, desconfio que não sejas filho de Deus. Eu não vejo nada de glorioso em ti, ando à tua volta e não vejo nada de glorioso aqui. E é mais interessante ainda, vejo o terceiro argumento de Satanás, em que ele vai dizer que, se calhar, Jesus era Satanás. Vejam o deserto da tentação. Se calhar, tu és Satanás, porque o filho de Deus ia deixar o seu filho assim? Não é? Será que Deus ia deixar o seu filho nestas condições? Se calhar tu és um anjo caído. O pai deixaria o filho chegar a este ponto? Ou seja, Satanás quis implementar dúvidas na filiação de Jesus. Jesus tinha sido batizado, tinha ouvido, tu és o meu filho amado. E Satanás vem agora e vai colocar dúvidas. E por isso é que a tentação começa, se tu és o filho de Deus. Depois de toda essa argumentação, depois de ele tentar dar a volta à cabeça de Jesus, ele vai dizer, se calhar tu não és bem o filho de Deus. Acho muito estranho o filho de Deus estar aqui nessas condições. Será que Deus não ia cuidar do seu filho? Tens a certeza que és filho de Deus? Tens a certeza que ouviste bem? Se calhar tu és o anjo caído. Extraordinário. Se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Foi a primeira tentação que Satanás apresentou. Se tu és o filho de Deus, novamente a questionar a filiação de Jesus. E então, que essas pedras se transformem em pão. Porquê? Exatamente porque Jesus estava com extrema fome. O versículo diz que Jesus teve fome. O Leonardo diz que teve muita fome, como é normal, não é? Se tu és o Filho de Deus... E reparem que esta tentação de se tu és o Filho de Deus também se aplica a nós. Quantas vezes Satanás nos diz, se tu és Filho de Deus, no sentido de alguém que se entregou a Deus, porquê é que a tua vida está assim? O teu primo, que não quer saber nada de Deus, já tem um bom emprego, uma boa casa, tem tudo o que quer, e tu que és Filho de Deus, não tens nada, e perdeste o emprego porque não queres trabalhar ao sábado. Parece que eu trato melhor os meus filhos do que Deus trata os seus filhos. Este argumento continua a ser usado por nós. Se tu és o Filho de Deus, porquê é que a tua vida está assim? Deus
tinha falado há 40 dias atrás. Este é o meu filho amado. E agora estava a ser posto em prova se Jesus iria confiar nessas palavras ou não. Quantas vezes nós duvidamos? Não é? Às vezes, para Jesus foram 40 dias. Para nós podemos ouvir hoje uma coisa na igreja e logo à tarde já duvidarmos. Pode o Senhor nos impressionar com alguma situação e nós logo à tarde já nos esquecemos e ouvimos ao contrário e fazemos ao contrário. Não é? Quantas vezes nós duvidamos? Jesus teve fome. E deixa-me dizer-vos, numa das imagens ali do deserto, as pedras do deserto da Judeia parecem-se com pães. Portanto, para quem tem fome, aquilo quase dá vontade de pegar e morder. Portanto, a tentação todo tinha um contexto visual. Não é que estas pedras transformam em pães, elas já parecem pães. Que elas transformam em pães, parece uma coisa tão simples. Provas que tu és o Filho de Deus e matas a fome. E Jesus vai responder, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma coisa curiosa. Quando nós vemos os embates de Jesus com Satanás, aprendemos uma coisa. Jesus falou muito pouco. Disse apenas coisas certeiras. Um bocadinho ao contrário do que aconteceu com Adão e Eva, que andou a brincar com a tentação. Jesus não dialogou. Jesus não vai dizer, eu sou filho de Deus, eu sei que sou filho de Deus, eu estou assim porque estou com muita fome, porque etc. Jesus não vai entrar nessa conversa. Porque quem entra nessa conversa vai perder o combate. Se nós humanos entramos nessa conversa com Satanás, temos de entrar nessa conversa com alguém muito mais poderoso do que nós. E o nosso fim será a queda. E é uma coisa bonita que eu achei, que gostei de ver neste exemplo de Jesus, é ele não brinca com a tentação, ele não vai estar a conversar com Satanás. Ele vai dar respostas simples, diretas, e acabou. A resistência de Jesus ao apetite é um exemplo e uma advertência para nós. Reparem que Adão e Eva caíram pelo apetite. O resto da humanidade toda, muitas vezes, caiu pelo apetite. Esta é uma tentação que Satanás consegue levar muitas vezes às pessoas. Pode ser o apetite de coisas materiais, pode ser o apetite de coisas de comida, ou pode ser qualquer outro apetite. E a advertência de Jesus é, alguém que esteve, um homem, Jesus homem, 40 dias sem comer e ainda resiste ao apetite, é uma advertência para nós. Como é que nós, de um momento para o outro, resistimos e deixamos que o apetite nos domine quando temos este exemplo? Não é? Se queremos ser seguidores de Jesus, então temos que seguir o seu exemplo. Chegamos à segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus pés dará ordens a teu respeito e tomarás-te-ás nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. É o que diz em Mateus. Foi a segunda tentação que Satanás trouxe a Jesus. Dizer-vos que Jesus estava tão fraco que ele não resistiu aos braços de Satanás, entre aspas. Ou seja, Satanás pega em Jesus literalmente, do templo. Havia uma profecia judaica na altura que dizia que o Messias iria tocar com os seus pés em cima do templo. E, portanto, quase que Satanás está a fazer cumprir essa profecia, colocando o Messias então em cima do pináculo do templo. E depois vai dizer, se tu realmente és o Filho de Deus, então lança-te aqui abaixo. Ou seja, vamos perceber a lógica de Satanás. Lá está a versão do lobo. Satanás não conseguiu vencer pela falta de fé. Pela falta de fidelidade a Deus. Então Satanás vai para o outro extremo, que é a presunção. Então se tu és tão fiel, se tu és tão filho de Deus, se tu acreditas tanto nisso, então vais fazer prova disso. E vais lançar-te daqui abaixo, porque o teu pai a quem tu serves, o teu fiel pai, a tua fidelidade, vai fazer com que ele mande os anjos para te curar, para te segurar. E realmente muitas vezes nós, quando Satanás não nos consegue vencer pela fé, então vence-nos pela prevenção, pela presunção. Ou seja, o meu pai é tão bom que eu posso fazer o que quiser que nada me vai acontecer. Deus é tão bom para mim, eu sou tão bom, eu sou um servo tão bom, sou um irmão tão bom, sou um membro de igreja tão bom que nada mal me vai acontecer. E portanto, vence-nos pela presunção. Há um meio termo aqui entre a fé e a presunção que é preciso ter cuidado. Dizer-vos também, Ellen White escreve, que se Deus tivesse pedido para Jesus se atirar do pináculo do templo, sim, ele o seguraria. Mas se não foi pedido de Deus, Jesus não o devia fazer. É esta a lógica de Jesus. Portanto, se o meu pai não pediu, eu não me vou lançar. E por isso há aquela resposta de Jesus. Disse-lhe também Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
seria tentar a Deus, seria presunção, achar que eu posso ir que Deus vai resolver. E muitas vezes nós fazemos isto, não é? Eu posso ir só dessa vez, eu posso ir só dessa forma, eu posso fazer só dessa forma que Deus disse não fazer, porque Deus vai me perdoar e vai resolver. Foi a segunda tentação de Jesus. Passamos à terceira tentação de Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E depois Ellen White escreve assim: esta foi a mais forte das 3 tentações. E eu olho para aquilo e digo: mas sério? Parece uma tentação assim um bocadinho sem jeito. Então Jesus ia adorar um anjo, sabendo, ele neste momento acho que ele já sabia que era Satanás, ia adorar, isto parece muito fraquinho. Novamente temos que explorar um bocadinho mais. Repare o que é que estava a passar. Satanás estava a dar uma alternativa à vida de sofrimento que Jesus ia ter. Jesus sabia que era o Filho de Deus e Jesus sabia qual era a sua missão. Tinha lido na Bíblia, tinha compreendido, tinha sido explicado pela mãe, ele compreendia qual era a sua missão. E o que Satanás estava a dizer é que, olha, podemos pôr de lado essa vida de sofrimento. Eu tenho uma vida melhor para te dar. Mostrou-lhe todos aqueles reinos, na sua beleza, no seu esplendor, e disse: podes ter isto, para que sofrer? Vamos a falar de Jesus, homem. E nós homens, não é? Nós homens que sofremos também a mesma tentação. Quantas vezes sofremos nós a mesma tentação? Quando queremos ter tudo. Deus diz isto, mas eu posso ter outras coisas. Se não fizer como Deus diz. Se fizer como me apetece. E portanto, esta tentação foi realmente a mais forte, porque foi muito localizado para aquilo que ia acontecer com Jesus. Uma vida de humilhação e de sofrimento. Jesus, não precisas dessa vida. Ele já tinha começado a trabalhar esta tentação desde o início, quando disse que só precisas de mostrar a tua disposição. Mas agora diz: não precisas de sofrer. Tu podes curvar-te a mim e tudo isto te darei. Não precisas de uma vida de sofrimento. E por isso esta foi a tentação mais forte. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 3 versículos bíblicos que Jesus usou para responder a Satanás, e apenas isto, para resolver o seu embate com Satanás. Dizer-vos que Satanás, se vocês começarem a ler, achava que ia ser fácil vencer Jesus. Lá no versículo diz isso, lá no texto de Ellen White diz isso, que como Satanás vê facilmente os seres humanos, ele achava que Jesus, como ser humano, seria tão fácil de vencer como todos os outros. E ele foi na certeza que iria conseguir o seu objetivo. Jesus venceu por nós e para nosso exemplo. Jesus venceu para nos mostrar que é possível vencer e também porque ele precisava de vencer para que o plano da salvação pudesse ser cumprido. A vitória de Jesus no deserto foi tão completa como foi completa a queda de Adão e Eva no Éden. Portanto, Jesus recupera aquilo que aconteceu no Éden e agora ganha a vitória para o homem. Lição para nós: resistência ao pecado, apetite, presunção, vida fácil. Quando estas tentações nos vierem à mente, lembremos do que aconteceu com Jesus. Lembremos que ele foi tentado em muito mais do que nós. De uma forma muito mais poderosa. Satanás, com certeza, que se esmerou para tentar que Jesus caísse. Possa ser essa uma lição para nós. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Agora sim vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. E o felicitaram pela sua vitória. E lhe confirmaram que realmente os céus estavam maravilhados com a sua vitória. Mas diz-nos Ellen White que Satanás o deixou por um pouco de tempo. O versículo bíblico diz que o deixou, e estes que eram anjos serviram, Ellen White diz que os deixou por um pouco de tempo. Não que Satanás ignorasse agora tudo o resto, não. Aliás, esta tentação que nós vemos de Jesus no deserto não foi a primeira vez que foi tentado. Como imaginam, Satanás tentou Jesus desde criancinha. Desde que ele era o Filho de Deus, Satanás tentou que ele caísse. No deserto temos de uma forma mais formal este combate para o nosso exemplo. Mas depois, parece que o resto da vida de Jesus, Satanás então teve caladinho até chegar ao momento do deserto da tentação. Caladinho de uma forma formal, novamente, porque ele continuou a tentar Jesus para que ele caísse em tudo e de uma forma forte. E chegou, novamente, passou o pouco de tempo que Ellen White falava, e este é o momento em que Satanás volta novamente a se encontrar com Jesus. Temos que ler outra vez nas entrelinhas, que não é muito evidente, não é? No deserto da tentação estiver em jogo o destino da raça humana. Cristo sair então vitorioso, agora vier ao tentador para a derradeira e tremenda luta. Para isto, se preparara ele durante os 3 anos do ministério de Cristo.
Tudo estava em jogo para que ele, tudo jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida a sua esperança de domínio dos reinos do mundo, tornar-se-iam afinal possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Percebem o que está aqui este texto a dizer? Durante aqueles 3 anos, Satanás teve que preparar-se para um derradeiro combate. E o derradeiro combate foi exatamente no Getsemane. Este foi, novamente, quando há o encontro de Jesus com Satanás de uma forma formal. Deixem-me fazer-vos, e agora, entrando também no culto da Páscoa, não é? Entrarmos um bocadinho sobre este assunto e sobre este tema. Jesus tinha estado com os discípulos, tinham estado a cear, recordam? Estiveram a fazer a Santa Ceia, aquilo conhecido a Santa Ceia, até que o momento em que Jesus veio para o Monte das Oliveiras. Era algo que ele habitualmente fazia. Os discípulos já estavam habituados a isto, a vir até o Monte das Oliveiras, onde Jesus passava muito tempo em oração. E novamente isto aconteceu. Jesus vem para o Monte das Oliveiras. Mas desta vez de uma maneira muito diferente. Ele não descreve que Jesus ficou estranhamente. Pelo caminho ele ficou estranhamente mudo. Os discípulos, aquilo começou-lhes a incomodar. Eles começaram a estranhar Jesus estar assim. Parecia excluído da luz mantenedora da presença de Deus. Jesus começou a ter um andar ofegante, começou a ter muita dificuldade em andar. Ele gemia, o texto diz que Jesus gemia pelo caminho. Diz-nos mesmo que tão grande é o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Portanto, isto era o que Jesus estava a sentir naquele momento. Dizer-vos ainda que a minha alma está profundamente triste até à morte, ainda disse ele aos discípulos. Dizer-vos, neste texto, é uma coisa interessante que diz que o próprio Jesus, por 2 vezes, ia caindo ao chão se não fossem os discípulos a levantarem-no. Tal era o peso que ele estava a sentir nesta caminhada. E ele chegou então ao deserto, chegou então ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras. E quando ele chegou ao Monte das Oliveiras, ele vai pedir aos discípulos, a 3 discípulos que acompanham, os outros ficaram mais para trás, 3 discípulos ficam ali, e ele vai pedir, fiquem aqui e orem por mim. Orem porque não entreis em tentação, orem para que realmente não deem argumentos a Satanás. E Jesus vai se afastar um pouco. Ele, a Noite, diz que ele não se afastou demais, ao ponto de que eles deixassem de ver, eles podiam continuar a vê-lo. E os discípulos estavam atónitos com tudo isto, não percebiam este sentir de Jesus, este sentimento de Jesus, isto que ele pedia. E agora temos novamente o segundo embate, ou o novo embate de Jesus com Satanás. E Satanás aparece, e Jesus estava a sentir que a separação do Pai seria eterna, e esta foi a argumentação exatamente de Satanás. Deserto de tentação, podem ler, eu não estou a inventar nada. Ele vai dizer, Satanás vai dizer, se vais olhar este caminho, tu vais ficar separado de Deus para sempre. E era exatamente isso que Jesus estava a sentir. E Satanás vem reforçar, tu vais ficar separado de Deus para sempre. A nação, e reparem o que Satanás vai argumentar, a nação que pretendes achar-te acima de todas as outras, quanto às vantagens temporais e espirituais, rejeitou-te. Procuram destruir-te a ti, fundamento, centro e selo das promessas que lhes foram feitas como povo particular. Um dos teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido um dos demais destaques das atividades da igreja, trair-te-á. Um dos teus mais veloces seguidores te há de negar, todos te abandonarão. Satanás não sabia isto por clara evidência, sabia isto por leitura das Escrituras. Ele é um bom estudante. E ele vai argumentar exatamente isto com Jesus. Mas é para estes que tu vais aceitar este desafio? É para estes que tu vais pôr-te em risco de separar-te do Pai? É para estes que tu pediste para orarem e estão a dormir? É para este discípulo que te vai trair? É para o outro que te vai negar? É para estes que tu vais aceitar isto? Deves estar louco, Jesus. Os homens não merecem o teu esforço. Não merecem o teu esforço. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências da sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Terrível foi esta tentação de Jesus. Se as outras 3 foram más, esta terrível foi. Porque Jesus podia dizer, não, o homem que paga a sua própria culpa. Eu vou subir para o meu Pai. Eu vou abandonar este desafio. Terrível foi a tentação. E para além de ter a sua tentação sozinho, ainda tinha Satanás literal a falar aos ouvidos. Muitas vezes nós temos o nosso desafio na cabeça, não é? O engenho bom e o engenho mau que nós temos aqui na cabeça. Literalmente Satanás estava ali e estava a pegar nos seus maiores argumentos. Este psicólogo extraordinário que é Satanás, ele estava a argumentar contra Jesus. Jesus pediu aos discípulos para orarem. Por 2 vezes ele levantou-se e foi ter com eles. Orem, não deem argumento a Satanás. Orem por mim.
mantenham-se alerta, vigiem, orem. Mas eles caíam num estranho torpor. E Jesus por 2 vezes vai dizer: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 3 vezes preferiu esta oração. 3 vezes recuou a sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. Por 3 vezes, Jesus parece que nesta oração está a voltar atrás. Mas ele acrescentava sempre no final: mas faça-se a tua vontade. A minha humanidade, eu enquanto homem, está a ser muito difícil suportar isto. Ele suou sangue naquele jardim. Isto é possível, está descrito na medicina, que é possível suar sangue quando há uma angústia tremenda. Está descrito. E Jesus suou sangue naquele deserto, naquele Monte das Oliveiras. E por 3 vezes ele sentiu que não conseguia resistir, que a sua humanidade era fraca demais para aquele desafio. Ellen White ainda amplia o quadro e diz: as hostes de Satanás rodeavam Jesus. Não era só Satanás que estava ali. Eram os anjos, todos do mal que estavam ali reunidos à volta de Jesus, à espera que ele falhasse neste momento final. Os anjos de Deus contemplavam aquela cena silenciosamente. Não havia harpas a tocar, ninguém falava no céu, tudo a contemplar esta cena, a ver o que se passava. Os anjos estavam só à espera de uma ordem de Deus para ir lá abaixo. Mas esta ordem não vinha. E Jesus sentia a sua separação do Pai. Sentia que era para sempre. E chegou então o derradeiro ataque de Satanás. Eu aqui vou extrapolar um bocadinho, vou imaginar algumas coisas. Jesus, o Pai não te ouve. O Pai não te está a ouvir. Jesus já sentia esse afastamento e ele acrescenta: o Pai não te ouve. Os teus amigos estão a dormir. Por 2 vezes já vos tinha dito: vais morrer por estes homens que não te ligam nenhuma. Eu vou fazer com que não te deem crédito. Nem Israel, nem os que vêm depois de Israel, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem em Portugal. Eu vou trabalhar para que eles não te deem crédito nenhum. Para que não queiram o sacrifício que tu fizeste por eles. Eu vou ocupá-los. Vou-lhes dar entretenimentos, vou-lhes dar muitas coisas para que eles não pensem em ti. Vou ocupar os filhos, vou ocupar os pais, para que não te liguem nenhuma. E é por estes que tu vais morrer. Eu acho que nem preciso fazer muita coisa, porque eles tendencialmente vão lá chegar. Nem preciso me esforçar muito. Vais abdicar da presença do Pai por estes homens? Mereces ficar sem o Pai por amor a estes que não te querem nenhuma? Não te ligam nenhuma? E dizer-vos que um dos argumentos finais que Satanás poderá ter usado, não está escrito, estou a inventar um bocadinho agora: estás em pecado. Estás em pecado porque estás a amar mais os homens do que a Deus. O que é que acham deste argumento? Satanás argumentasse este para Jesus. Novamente, aqui eu estou a inventar um bocadinho. Jesus, tu estás em pecado porque tu estás a amar os homens acima de Deus. E o versículo bíblico diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E tu estás a amar mais os homens do que o próprio Deus. Porque tu estás a pôr em causa a tua separação com Deus, tu estás disposto a separar-te de Deus por amor aos homens. Por isso tu estás em pecado. O que é que acham? O que é que respondiam a Satanás? Não era fácil. Jesus podia ter respondido aquilo que diz em João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Satanás, estás enganado. O meu último passo para o Calvário não é por amor a eles. O meu último passo para o Calvário é porque o Pai pediu. É porque o Pai disse para eu fazer isto. E deixem-me dizer-vos que a maior demonstração de fé de Jesus não foi quando ressuscitou Lázaro, quando ressuscitou a filha de Jairo, não foi quando andou sobre as águas. Essa não foi a maior prova de fé de Jesus. A maior prova de fé que Jesus deu foi exatamente: o Pai pediu para eu fazer isto. Todos me negaram. Ninguém aqui está acordado à minha volta. Só os anjos de Satanás aqui, e Satanás está a dizer que a humanidade que vai trabalhar para a comunidade toda me abandone. Para que ninguém queira saber de mim. Esta foi a maior prova de fé que Jesus deu nesta terra. Aceitar, apesar disto tudo, aceitar morrer por nós. O Pai pediu, Ele não me vai abandonar. E isto é algo que nós precisamos de aprender também. O Pai pediu, Ele não me vai abandonar. Diz em Daniel: ainda que Ele não me livre, fica sabendo ao Rei nome de Deus. É este tipo de fé que está aqui demonstrada, que é: o Pai pediu-me para fazer assim e eu faço assim. Mesmo que as evidências não mostrem isso. Mesmo que os discípulos estejam todos a dormir e todos me vão abandonar. O Pai pediu-me. E para nós continua a ser a mesma coisa.
Deus diz que é assim, mas eu acho que é ao contrário, mas eu vejo ao contrário, mas os outros fazem de outra maneira. Mas o Pai pediu. O Pai falou, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, o Pai falou e Ele não me vai desiludir. Que seja esta também a nossa experiência de fé. O Pai falou, Ele não me vai desiludir no final. Termino com este texto de Ellen White. Quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva de hora da crise, e o poderoso anjo que se achava na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar o cálice das mãos. O cálice das mãos deve faltar aqui. Afirmou-lhe que seu pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota do mesmo, e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Mas para fortalecê-lo... Acho que cortei aqui umas coisas. Deve ter sido do sono, mas para fortalecê-los a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao divino humano suplicante. Ele lhe apontou os céus abertos, falando das almas que seriam salvas em resultado dos seus sofrimentos, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Deixa-me dizer-vos aqui mais umas coisinhas. Primeira lição que eu aprendo aqui. Quando vocês leem aquilo que lá está escrito em Ellen White, Jesus não respondeu nem por uma vez a Satanás quando ele esteve no Monte das Oliveiras. No Getsemane, vocês veem Satanás, a noite escreve Satanás a falar, e Jesus não lhe respondeu uma única vez. Por outro lado, chegou um momento em que realmente Satanás, em que viu-se que Jesus ia aceitar aquilo, em que ele aceitou tomar aquele cálice, e então o céu se abriu. E o anjo que tomou o lugar de Satanás, Gabriel, desceu. E então é o anjo que o vem animar Jesus. E vai-lhe dizer que apesar de Satanás ter dito aquilo tudo, apesar de Satanás ter dito que toda a humanidade o ia negar, ele deveria exatamente ir até ao fim, porque iria ver almas eternamente salvas. Valeria a pena aquele sacrifício. E diz-nos Ellen White que quando Jesus saiu do Monte das Oliveiras, ele já não estava transfigurado, não tinha aquela cara cheia de sangue, como esteve naquela altura, porque exatamente estas palavras do anjo o renovaram. E ele saiu agora com uma atitude de confiança. Porque ele ouviu novamente, vale a pena eu ir morrer pelo homem, porque haverá alguém no mundo, haverá alguém na igreja de Odivelas que vale a pena eu morrer. E por isso ele levantou-se e aceitou o sofrimento, aceitou morrer por cada um de nós, porque valeria a pena por algum de nós. Que Deus nos possa abençoar e que esta Páscoa, muitas vezes nós dizemos boa Páscoa, não é? Não tem nada de bom, é um momento de reflexão. O que tem de bom, a única coisa que tem de bom é este Jesus que morreu por nós e que agora nos pode dar a vida eterna. Um bom sábado.